E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui para esse pêndulo agora. Eu vou contar até 3 e você vai estar sob o meu controle. Brincadeira. Isso é que muita gente pensa da hipnose. Mas a verdade é que é impossível controlar uma pessoa dessa forma como mostram nos filmes. Bom, brincadeiras à parte, hoje eu vou abordar um tema que muita gente me pergunta, que é a hipnose. Você sabe o que é a hipnose? Sabe como funciona? Sabe se é real, se é um truque? Se prepara para um conteúdo exclusivo e inovador sobre a hipnose. Esse é o tipo de conteúdo que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. E eu vou explicar todos os detalhes e segredos desse assunto. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e ativar o sininho das notificações. Ah, e me segue também nas redes sociais. Lá eu posto diversos conteúdos diariamente. Então fica comigo e não perde essa oportunidade. Vamos lá? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Domínio da Mente. Eu sou o Akira, hipnoterapeuta e programador mental. E hoje, como prometido, eu vou revelar todos os segredos da hipnose. Um dos maiores desafios em relação à hipnose é a falta de uma definição concreta sobre o que realmente é a hipnose. Embora seja aceita pela comunidade científica, muitas explicações sobre o fenômeno da hipnose são superficiais, na minha opinião. Quando eu estava aprendendo hipnose, eu percebia que quando eu perguntava para alguém o que é hipnose, né, sempre me explicavam de uma forma meio evasiva, assim, sabe, meio abstrata, e muitas vezes acabava se desconversando. Geralmente as respostas eram do tipo, não consigo te explicar, você precisa experimentar, e de repente desviava o assunto, sabe? Talvez muitos de vocês já tenham ouvido que a hipnose é foco, concentração, imaginação, e para mim isso também nunca fez muito sentido, associar foco e concentração com a hipnose. E se você pesquisar sobre a hipnose na internet, de acordo com a atual definição da Associação Americana de Psicologia, a hipnose é um estado de consciência que envolve atenção focada e consciência periférica reduzida, caracterizada por uma maior capacidade de resposta à sugestão. Mas para mim, sinceramente, essas explicações só aumentaram a confusão sobre o assunto. Resumindo, não tem de fato uma explicação definitiva que estabeleça os limites da hipnose, como se pudéssemos dizer, quando acontece X, Y e Z é hipnose, caso contrário não é. O que eu vou apresentar aqui é a minha versão do que é a hipnose, com base em tudo que eu descobri por meio de testes, de muitos livros e de cursos, ok? A definição que eu tenho sobre a hipnose é a seguinte: a hipnose é um estado mental em que a mente subconsciente assume o controle dos nossos comportamentos. Mas calma, que eu vou explicar isso mais detalhadamente. Para começar, vamos fazer um exercício. Levanta a mão esquerda, certo? Quando a gente faz isso, a gente dá um comando do nosso cérebro para o braço e ele obedece, certo? Ou seja, é um comportamento que a gente controla através de um comando, ok? E da mesma forma, todos os outros comportamentos seus, você dá um comando e o seu corpo responde, certo? Não. A verdade é que não. Existem outros tipos de comandos. Por exemplo, você já esqueceu de algo, de alguma coisa? Por exemplo, o nome de um filme. Provavelmente já, né? Tente controlar o esquecimento agora. Tenta esquecer, por exemplo, o seu nome ou a sua idade. Não é possível, certo? No entanto, é um comportamento que você já teve, você já presenciou isso, já vivenciou. Alguns comportamentos, como o de esquecer algo, são automáticos. Então o cérebro ele funciona dessas duas maneiras, de modo controlado e de modo automático. Ele faz isso com um único objetivo: economizar energia, já que a parte automática consome muito menos energia do que a parte controlada. E sempre que possível, o cérebro vai tentar usar o modo automático. A parte da mente responsável pelos comportamentos controlados é chamada de mente consciente, e a parte automática, a mente subconsciente. Portanto, o estado de hipnose ocorre quando a mente subconsciente assume o controle dos nossos comportamentos, e eles são automatizados. Em outras palavras, toda vez que você entra no piloto automático, você está num estado de hipnose.
Um exemplo comum é quando a gente chega de casa, em casa do trabalho ou da escola, e a gente nem lembra o caminho que percorreu. Provavelmente a gente estava pensando em outras coisas enquanto a gente estava caminhando. E o nosso subconsciente assumiu o controle do corpo sem que a gente percebesse e garantiu o percurso até a nossa casa. Vamos passar por um outro experimento de hipnose? Feche os olhos agora e respira bem fundo. E se imagine agora na cozinha da casa de vocês, com todos os detalhes possíveis. Agora, se imaginem pegando um limão onde vocês costumam guardar lá na cozinha. Corta o limão ao meio. Sinta o cheiro e a textura do limão. Agora, espreme esse limão na boca de vocês e sinta o caldo do limão na sua boca. Ok? Pode abrir os olhos lentamente e comenta aqui embaixo o que vocês sentiram. Vocês chegaram a dar uma salivada? Eu estou salivando aqui. Sentiram um arrepiozinho assim do azedo? Comenta aqui embaixo o que vocês sentiram. Vocês perceberam que não tem nenhum limão aí com vocês? Que foi tudo imaginação? Que essa imaginação gerou essas reações? Essas reações foram produzidas de modo automático, ou seja, pelo nosso subconsciente. Esse é um estado clássico de hipnose. Até aqui tudo bem, mas eu tenho certeza de que você deve estar se perguntando sobre todas aquelas demonstrações da TV e na internet, em que as pessoas esquecem nomes, números, vêm pessoas famosas na sua frente e até comem cebola achando que é maçã. Calma, eu vou explicar detalhadamente todas as etapas desse processo também. O primeiro ponto que você precisa conhecer é a nossa memória temporária. Sabe quando você está naquela roda de amigos e alguém se apresenta para você, mas depois de alguns minutos ou até alguns segundos, você simplesmente esquece o nome dessa pessoa? Ela desaparece completamente o nome dessa pessoa. Pois é, o nosso cérebro tem um espaço dedicado a uma memória temporária, que descarta informações irrelevantes após algum tempo. Essa é a nossa memória temporária ou memória de curto prazo, ok? Guarda essa informação que a gente vai usar ela daqui a pouco. Segundo, nossa mente subconsciente trabalha com base em programações prévias. Para gerar comportamentos automáticos, a gente precisa programar nossa mente conscientemente primeiro. Ou seja, a gente precisa aprender a realizar esses comportamentos de alguma forma controlada, né, para que em seguida o cérebro possa gravar essas informações e automatizar esse processo de comportamentos. Por exemplo, para você caminhar de forma automática, a ponto de esquecer o percurso do trabalho ou da escola até a sua casa, primeiro você aprende a andar e por meio de repetição do trajeto, seu cérebro automatiza todo o processo. O que a hipnose de palco faz é colocar na sua mente subconsciente uma informação, ou melhor, uma programação prévia naquela memória temporária que eu mencionei anteriormente, de um comportamento sugestionado. Então, por exemplo, você sugere para alguém que o nome dela é caldo de cana, por exemplo. Quando você pergunta o nome dessa pessoa, o subconsciente dela vai buscar essa informação e vai encontrar lá caldo de cana e automaticamente vai responder. Ela vai achar que aquilo está tudo certo. O cérebro acha que aquilo está tudo certo. Faz sentido isso para vocês? Espero que sim. Agora, imagino que você esteja se perguntando como colocar sugestões no subconsciente. Porque não basta dizer para uma pessoa que ela chama caldo de cana e ela vai responder para sempre que é caldo de cana, certo? Exatamente. E é aí que entra a terceira etapa da hipnose de palco, que consiste em inserir uma programação prévia no subconsciente da pessoa. Para que uma informação chegue no subconsciente, ela precisa passar por um processo de autorização antes de entrar. Não é assim bagunçado, né? Vai chegar, fala e entra. Imagina que se todo mundo falasse alguma coisa para você, entrasse no seu subconsciente e virasse processo automático. Se dissesse para você que você é uma galinha, você ia se comportar como uma galinha? Se alguém chegasse para você e falasse assim, agora você é um cachorro, você ia começar a ficar latindo na rua? Não, né? Não seria viável, concorda? Para evitar isso, o nosso cérebro ele possui um filtro que seleciona quais informações podem entrar e quais não podem. Alguns chamam esse filtro de fator crítico. Ele é muito conhecido assim na internet com esse nome. Na hipnose de palco, o objetivo do hipnotizador é fazer com que as sugestões passem por esse fator crítico. Para isso, são usados uma série de comandos persuasivos para convencer que é seguro passar essas informações para o subconsciente.
E no meio da hipnose, esses comandos são conhecidos como convincers. Basicamente, a gente diminui o nível de fator crítico da pessoa para que a sugestão alcance diretamente o subconsciente. Resumindo, o que você vê no palco são pessoas sendo convencidas de que algumas informações podem ser direcionadas no nosso subconsciente. Damos sugestões de comportamentos para elas seguirem e essas informações chegam no subconsciente, elas se comportam da maneira que a gente sugere. Vale lembrar que essas sugestões são armazenadas numa memória temporária, portanto, se você passa por uma experiência de hipnose de palco, ela não vai durar para sempre. Você não vai pensar que seu nome é caldo de cana eternamente. E é por isso que algumas pessoas passam pela experiência de hipnose de palco e outras não. Depende das sugestões passarem pelo fator crítico de cada pessoa. Ou seja, o controle da hipnose de palco não está na mão do hipnotizador, mas sim da pessoa que passa pela experiência. Se por algum motivo o cérebro dessa pessoa que está passando pela experiência não deixar passar a sugestão, a experiência não vai acontecer. Bom, agora que eu já expliquei o que é e como funciona a hipnose de palco, eu vou falar um pouco sobre como ela afeta a nossa vida. Como vocês viram, a hipnose é um estado mental quando o nosso subconsciente assume o controle dos nossos comportamentos e que o subconsciente segue algumas programações prévias. Essas programações elas podem influenciar nossas vidas de várias maneiras. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos de programações que já são inseridas em nossa mente. Um exemplo clássico que eu gosto de dar é do torcedor fanático, aquele que chega a fazer certas loucuras extremas pelo time. Parece até que ele perde o controle, não é mesmo? Na verdade, os comportamentos adotados por essas pessoas são irracionais ou inconscientes, pois são comportamentos subconscientes, que estão abaixo do nosso consciente, ou seja, automáticos. Parece até que elas estão fora do controle dos comportamentos delas, não é mesmo? E de fato estão, né? Ou seja, elas possuem uma programação prévia que controla uma certa parte da vida delas. E assim como um torcedor fanático, muito provavelmente você também tem diversas programações em diferentes áreas da sua vida que podem estar sendo conduzidas de forma automática, gerando até mesmo a sensação de impotência pela falta de controle, não é mesmo? A grande diferença é que essas programações não são apenas sugestões inseridas nas nossas memórias de curto prazo, como é feita na hipnose de palco. Existem diversas pré-programações já inseridas na nossa mente de longo prazo. Essas programações elas têm vários nomes bem conhecidos por nós, como, por exemplo, traumas, vício, fobia, hábitos e por aí vai. O grande problema é que essas programações não são passageiras, são aprendizados que muitas vezes a gente executa a vida inteira de modo automático. Sabe aquela famosa promessa de começo de ano? Quando a gente diz, esse ano vai ser diferente. E quando chega dezembro você percebe que foi igual ao ano passado? Pois é, isso acontece exatamente porque na grande maioria do nosso tempo o cérebro acaba entrando no modo automático. E como eu disse antes, ele faz isso para economizar energia, para garantir a nossa sobrevivência. E as promessas de ano novo, elas são comportamentos controlados. A gente tenta inserir elas de modo controlado. O cérebro vai entrar em modo automático e você vai parar de fazer o que planejou e vai fazer o que estava acostumado a fazer. Um grande exemplo disso são as promessas de academia, dieta, fazer curso de inglês, ler, enfim, aquelas promessas que a gente faz, mas acaba não cumprindo. Às vezes, até a gente começa com uma certa empolgação, num gás e tal, mas quando menos percebemos, a gente desistiu e voltamos para a nossa programação normal, não é? A boa notícia é que essas programações de longo prazo, que estão armazenadas no nosso subconsciente, elas podem ser alteradas. Assim como elas foram escritas, elas podem ser reescritas. E esse que é o trabalho do hipnoterapeuta. É reescrever as programações que estão atrapalhando a sua vida de uma maneira que não atrapalhe mais. É de uma maneira colocar as idealizações conscientes dentro do seu subconsciente.
Então, se de alguma maneira você quer mudar a sua vida significativamente, não basta apenas você prometer para você mesmo que vai mudar. Você precisa cumprir essas promessas, certo? E cumprir no modo automático é muito mais fácil do que no modo controlado. Porque você não precisa gastar tanta energia assim, sabe? Você fica mais leve. E se vamos levar a maior parte das nossas vidas no modo automático, que pelo menos a gente esteja indo para a direção certa, não é mesmo? Por isso é muito importante ter essas metas claras do que você quer alcançar para poder de alguma maneira reprogramar a sua mente para a direção certa, para onde você quer ir. Bom, infelizmente a gente chegou ao final desse vídeo incrível sobre a hipnose. Eu espero que vocês tenham aproveitado e aprendido bastante com todas essas informações compartilhadas aqui hoje. A hipnose é um mundo fascinante e repleto de mistérios e possibilidades, e agora você tem um entendimento mais profundo sobre como ele funciona de alguma maneira. Lembra que a hipnose não é apenas algo que acontece em palco, entretenimento, mas também em aplicações terapêuticas poderosas. Se você está lidando com algumas questões como fobia, ansiedade, vícios, autoestima ou qualquer outra dificuldade emocional, a hipnoterapia pode ser uma ferramenta eficaz para ajudar você a superar esses desafios e transformar a sua vida. Portanto, se você sente que algumas programações prévias estão limitando o seu potencial e bem-estar, não hesita em buscar um hipnoterapeuta profissional. Porque nós estamos preparados para ajudar você a reescrever essas pré-programações negativas, permitindo que você alcance seu verdadeiro potencial e viva a vida que deseja. Bom, agradeço muito vocês aqui por estar acompanhando esse vídeo até agora. E se vocês gostaram desse conteúdo e desejam ver mais assuntos relacionados à mente, a autoconhecimento, não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixa aqui embaixo também seus comentários, compartilhando suas experiências, opiniões e sugestões para temas futuros nos vídeos. A interação de vocês é fundamental para que eu possa trazer conteúdos relevantes e úteis. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Espero encontrá-los em breve com mais informações valiosas sobre a mente e sua capacidade extraordinária. Lembra que você tem o poder de dominar a sua mente e transformar a sua vida. Até a próxima, pessoal!